Olá, a paz do Senhor a todos nossos queridos amigos, professores, alunos da Escola Bíblica Dominical. Nesta feita, estamos começando mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical. E estaremos estudando no trimestre o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos escritos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. E nesta aula, a aula inaugural, a aula de introdução para o trimestre, nós estaremos estudando duas importantes mulheres na história de um povo. Esta lição é um tributo a mulheres piedosas, mulheres que assentaram no seu coração em servir a Deus, mulheres que não se prostraram com as ideologias do tempo moderno, mulheres que servem a Deus, mulheres que não se rendem a pressões culturais, mulheres que não entraram em debates sexistas, mas mulheres que entenderam que Deus, o Criador de todas as coisas, criou homens e mulheres, macho e fêmea, e além disso, nada há. Então, o nosso texto áureo está em Ruth, capítulo 4, versículo 14, que diz assim: Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar um remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. A verdade prática, conhecidas ou anônimas, muitas mulheres foram fundamentais no plano divino de redenção da humanidade. Mas me escute, muitos inimigos da fé, muitos que entram em debates contra o povo de Deus, têm lançado filosofias errôneas, dizendo que o nosso Deus é um Deus machismo. Pessoas que muitas vezes se colocam dizendo que o nosso Deus é um Deus intolerante. E com isso, nascendo com filosofias sexistas, filosofias feministas. E nesse trimestre, estaremos tratando juntamente isso, que o nosso Deus é o Deus que também usa mulheres, é o Deus que está do lado das mulheres, é o Deus que ama as mulheres. E essas mulheres, conhecidas ou anônimas, foram fundamentais no plano divino da redenção da humanidade. Nossa introdução. Ruth e Esther são os dois livros da Bíblia que levam o nome de mulheres. Registram duas das mais belas, extraordinárias e dramáticas histórias sagradas. A primeira ocorre em Moabe e Belém, no período dos juízes, que durou aproximadamente de 1375 a 1050. A segunda, na Pérsia, depois do cativeiro. Ruth e Esther viveram em épocas, circunstâncias, contextos muito diferentes, mas expressaram as mesmas virtudes espirituais, morais. Então elas mostraram fé, convicção, humildade, coragem, obediência, simplicidade, pureza, abnegação, temor a Deus e disposição de servir. Então, dentro da nossa introdução, eu já quero deixar muito bem explícito a todos os nossos professores e professoras este fato. Ruth
e Esther, eles não viveram na mesma época. Estão separados de muitos séculos de diferença. Viveram tempos diferentes. Como as mulheres de hoje vivem um tempo diferente do tempo delas. Mas a mesma fé, a mesma convicção, a mesma humildade, a mesma coragem, a mesma obediência, a mesma simplicidade, a mesma pureza, a mesma abnegação, o mesmo temor de Deus e a mesma disposição de servir a Deus é o mesmo que as mulheres têm que ter hoje. Mulheres de vigor, mulheres com força, mulheres com autoridades, mulheres com virtudes espirituais e morais, continuam com uma bandeira na mão, a bandeira de servir a Deus e mostrar para o mundo que nós servimos a um Deus poderoso e não importa a ideologia, nós continuamos vivendo uma cosmovisão bíblica, ainda que muitos são afligidos com uma cosmovisão naturalista, nós ainda cremos em Deus e Ele é o Senhor das nossas vidas. Continuando a leitura da lição, essas duas mulheres foram fundamentais para a preservação do povo judeu, a descendência piedosa de Abraão. Suas vidas continuam sendo fontes de profunda inspiração para todos que desejam agradar a Deus e viver para a sua glória. E temos algumas referências bíblicas à nossa disposição, segundo a lição. Então, o nosso primeiro tópico, Ruth, uma mulher importante para a linhagem de Davi. Temos como síntese, Ruth era uma mulher moabita da família belemita que escolheu viver com sua sogra após a morte do seu esposo. Então, o primeiro tópico, dentro do primeiro subtópico, fala sobre uma moabita. É descendente de Moabe, filha da relação de incesto entre a filha mais velha com o seu próprio pai, Ló, nasceu Moabe. Moabe foi o pai dos moabitas. Então, entrando dentro desta área da árvore genealógica, Ló era sobrinho de Abraão. Então, Ló também é um hebreu. Ló também vem da descendência de Eber. Eber veio a palavra hebreu, que quer dizer além do rio, porque eles viviam além do rio. Então, Ló, quando ele estava no estado de embriaguez, ele tem relações com a sua filha mais velha. E desta relação sai o povo moabita. Os moabitas não eram povos que serviam ao Deus de Israel. Os moabitas eram um povo pagão. Eles adoravam outros deuses. Era um povo hostil, a Israel desde os dias de Balaque. Por isso era um povo inimigo do povo de Deus. Eles habitavam, segundo a lição, traz a informação, ao leste do Mar Morto, que hoje é a atual Jordânia. Continuando, a este povo, vem Ruth. Ruth, ela era uma moabita, só que com essa, futuramente também mostra que esse povo também era dado à imoralidade sexual. E voltando a Ruth, já que Ruth, a moabita, ela casa
né, com um dos filhos de Noemi. Então agora uma moabita casa com um descendente da tribo de Judá. Então vamos falar sobre a família belemita. A história de Ruth começa a mudar como moabita a partir do momento do seu matrimônio. Porque no seu matrimônio ela adentra dentro de uma família piedosa. Uma família que provém por causa da fome, sai de Belém, sabendo que em Moabe havia pão. E eles migraram para Moabe a trabalho e foram trabalhar lá. E é lá que ela casa, né, com seu esposo, né, Elimeleque, né? Elimeleque, né, junto com Noemi e os seus filhos Malom e Quilion vão para lá. Lá que ela vem a se casar, né? Só que Malom e Quilion, que é um dos esposos dela, falecem em Moabe. E agora começa um relacionamento entre Ruth e sua sogra. E dentro desse relacionamento de amizade, né, órfã viúva de Quilion, Ruth escolheu a sua sogra Noemi no momento que ela tenta voltar para Israel. Então, dentro do nosso terceiro subtópico, o matrimônio e a maternidade. Essa síntese biográfica tem o ápice em Belém, com dois eventos fundamentais, como nos mostra a nossa lição. Tem o propósito de Deus cumprir na vida dessa moabita, apegada à sua sogra e disposta a ficar com ela e obedecer, né, servir ao Deus dela, né? Ambas elas voltam agora para Judá. Em Judá, Ruth, a história de Ruth, lembram-se que eu falei que isso é uma síntese? Então o nosso primeiro tópico é só uma síntese de todo o livro de Ruth. Ela se casa, né? Então, agora novamente lá em Judá com Boaz. Deste relacionamento de Boaz, que era parente de Elimeleque, né, que era o sogro de Ruth, vem o nascimento, eles têm um filho. Esse filho se chama Obed, que quer dizer servo. Obed é descendente direto do rei Davi, ou seja, Ruth se tornaria bisavó da linhagem de Davi. Logo, Ruth, segundo o Evangelho de Mateus, ela vai adentrar na galeria da genealogia de Jesus, porque através de Ruth, do útero de Ruth, vai vir Obed, que vai ser na linhagem de Jesus, para a vinda de Jesus nessa terra, mostrando que honrar o casamento, honrar a geração de filhos, traz bênção de Deus para as muitas gerações. Então, para você, minha irmã, quero te falar algo. Honre o seu esposo, honre os seus filhos, ame seus filhos. Você está dando estrutura para muitas gerações e você terá uma geração muito abençoada para a sua vida. O nosso segundo tópico entra agora, saímos da síntese da história de Ruth e adentramos para a síntese da história de Esther. Esther, a mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus. Síntese: Esther é a mulher judia de Belém. Era órfã, mas foi para Suzã.
capital do império, para se tornar rainha. De Belém para Suzã. 5 séculos depois de Ruth, lembram-se que na introdução eu falei que elas viviam em tempos diferentes, momentos diferentes, problemas diferentes, mas ambas Deus usou para abençoar o seu tempo. Então, 500 anos depois de Ruth, vem Esther. A Bíblia nos apresenta Esther. Esther foi um instrumento de Deus, uma providência de Deus para preservar o povo de Israel. Pode ser que você que está me assistindo seja uma anônima, mas pode ser que Deus possa usar você para salvar a vida do teu filho, para salvar a vida do teu marido. Você pode ser a mulher sábia que Deus colocou dentro do teu lar. Pode ser que você seja a atalaia, dentro do meio da tua família, do teu bairro, da tua cidade. Então, continua nesta cosmovisão cristã, servindo a Deus e crendo no poder das Escrituras. Então, Esther, preservou seu povo de Israel. Filha de Abiail, tio de Mardoqueu, Esther era judia, órfã de pai e mãe, e foi criada pelo seu primo Mardoqueu. Alguns dizem tio, não é tio, é primo. O seu primo Mardoqueu. Ela foi criada pelo primo mais velho. Seu nome no hebraico é Hadassa. Hadassa quer dizer murta. Murta é uma planta, como diz a lição, uma planta do mundo antigo, de folhas perfumadas, flores brancas ou rosadas, usada para perfumar ambientes e fazer grinaldas para os nobres e banquetes. Então, o nome verdadeiro da rainha Esther é Hadassa, que significa esta planta, tá? Já o nome persa que deram para ela, Esther, Stara, que quer dizer estrela, tá? É o nome persa que ela recebeu. Esther fazia parte de uma geração de judeus nascidos no cativeiro, conforme as profecias de Jeremias. Eles estariam indo para o exílio. Lá no exílio, continuariam no seu comércio, continuariam no seu trabalho. No exílio teriam filhos, levantariam uma nova geração e só voltariam 70 anos depois do cativeiro. Mas lembrando, muitos voltaram para a terra de Israel, mas muitos outros permaneceram no exílio, tá? Então Esther fazia parte então dessa geração, né? O fim do cativeiro babilônio foi decretado pelo rei Ciro, o rei da Pérsia, no ano 538 a.C., né? Mas como já falei aqui, muitos permaneceram na Babilônia e no domínio persa. De órfã a rainha. Suzã era a capital do império. Lá habitavam Mardoqueu e Hadassa, dentre milhares de judeus. Mas dentro da história, conta-se de uma festa de semanas que o rei Assuero estava promovendo com os seus sátrapas, com os seus governantes. E no auge desta festa, muitos já embriagados, ele pediu para a sua esposa Vaste comparecer no salão principal, que ele gostaria de mostrar a beleza da sua rainha. A rainha Vaste se nega em comparecer, no qual o rei Assuero achou isso infame
e com isso ele destituiu a rainha. Com isso, o império começa então a providenciar uma nova rainha, que você vai entender as questões de cada situação lendo o livro de Esther. Mas a rainha Esther, ela então é escolhida, a Esther, a judia Esther, ela substitui a Vaste como rainha do rei Assuero do império do reino persa. No campo ou no palácio, assim como Ruth, Esther é um exemplo de inspiração quanto à fidelidade, confiança em Deus, dentro do contexto que ela viveu. Os princípios, me escute bem, os princípios de Deus são imutáveis. Os princípios de Deus são absolutos. Não se negocia princípios de Deus. Existem hoje pastores que querem negociar a vida, mas a igreja se posiciona contra o aborto. E pegando esse nicho, quero dizer que há muitos princípios que o nosso professor pode trazer na classe de aula. Os valores sempre serão absolutos. Não se negocia. Não tem como um líder mudar o que está na palavra de Deus. E esse princípio de conduta é em qualquer tempo e em qualquer lugar. E Esther, ela soube se colocar, e graças a esse posicionamento e pelo aconselhamento de seu primo Mardoqueu, ela conseguiu livrar o extermínio de todo o povo judeu. Então, elas, segundo o terceiro tópico, foram mulheres de Deus, que foram protagonistas da história. Síntese: a Bíblia apresenta mulheres como protagonistas da história, cumprindo devidamente o papel estabelecido por Deus. O protagonismo feminino. A liderança masculina, ela realmente é instituída por Deus, mas jamais essa liderança vai anular o propósito de Deus com as mulheres. As mulheres, elas têm força. As mulheres foram dadas por Deus como as conselheiras dos homens. As mulheres, Deus as usa no momento que o homem se acovarda. As mulheres fazem a diferença no tempo certo, no momento certo, no tempo de Deus. Então, dentro da lição, nós vamos entender, nem lhe retira a possibilidade, em circunstâncias delas, serem protagonistas na história. E temos o exemplo desses livros maravilhosos de Ruth e de Esther. São eloquentes nesse sentido. Não foi a altivez, mas a humildade, a mansidão, a obediência que tornaram elas tão relevantes à vida dessas mulheres. Imagine Esther, ela precisava entrar no rol da governança de Assuero. Só que se ele não estendesse o cetro, ela poderia, como rainha, ser assassinada.
E ela faz um levante de 3 dias de jejum para tomar a atitude. E depois de 3 dias, ela se arruma como rainha. E ele entra lá. E o rei Assuero levanta um cetro. E ela, revestida de autoridade, seria o instrumento de Deus, aleluia, para salvar o povo de Israel em todas as províncias do Império Persa. Cumprindo os papéis, Noemi dá o testemunho de Ruth, cumpriu bem a função de esposa. Seu extraordinário relacionamento entre nora e sogra. Ambas essas mulheres nos mostram que eram mulheres sábias, que conheciam bem os seus papéis. Hoje se fala muito do alto índice de divórcios, porque graças a esse instrumento da cosmovisão naturalista, muitas pessoas perderam a razão dos seus papéis. Daí começam os problemas da incompatibilidade. E muitos casamentos são destruídos. E o grande problema, não entendendo aonde está o papel do homem, aonde está o papel da mulher. E Deus quer que nós entendamos que nós precisamos saber qual é o nosso papel. Qual é o papel do homem com a esposa? Qual o papel da esposa com o esposo? Qual o papel da mãe com os filhos, do pai com os filhos, da nora com a sogra, com o sogro, né? Do esposo com a sogra, com o sogro. Temos que entender quais são os papéis e, fundamentalmente, a convivência com a família, inclusive dentro da história entre nogra e sogra. Educação familiar. Não foi apenas a beleza de Esther que lhe fez ser escolhida como rainha, porque nós sabemos que existem muitas mulheres que têm beleza, mas não têm comportamento, não têm humildade, não conseguem ter interação entre as pessoas. Então Esther não era apenas bela, mas Esther era uma mulher humilde, uma mulher de bom comportamento no palácio. Ela era órfã, mas recebeu uma boa educação de Mardoqueu. E quero falar aqui como professor da pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Entenda, é muito fundamental os pais darem uma boa educação para os seus filhos. É muito importante uma menina ser criado para ser uma boa mulher de respeito. O menino crescer com o caráter de um homem de qualidade. Então, Esther recebeu essa boa educação e é no lar, não na escola, não na escola bíblica, mas é em casa que somos forjados para os grandes desafios da nossa vida. Conclusão: Deus continua usando mulheres para cumprir os seus propósitos. Algumas se tornam conhecidas e têm seus nomes registrados na história, como Ruth e Esther. Outras, como a mulher de Noé, vive a vida toda no anonimato, mas nem por isso deixam de ser importantes. O que seria do patriarca sem uma companheira fiel ao seu lado, enquanto cumpria a missão divina que recebera? No reino de Deus, seja homem, seja mulher, o que importa não é quanto a pessoa aparece, pois o Senhor olha para o coração.
Queremos agradecer a você que esteve junto conosco mais nessa pré-aula. Até a próxima, assim Deus os abençoe.